Quero dar boas-vindas a todos vocês neste ambiente virtual, onde nós podemos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor na beleza da santidade dEle. É muito bom ter você aqui conosco, é muito bom podermos adorar ao Senhor juntos. Então, o meu convite para você é que você faça isso, aí na sua casa, com os irmãos, com a família, que você possa se reunir a nós neste momento de louvor e de adoração. Antes de nós começarmos os nossos atos de culto, eu preciso passar alguns avisos para todos vocês. Na verdade, são oportunidades para nós estarmos juntos. Na próxima quinta-feira, pelo Facebook, nós temos a nossa live às 20 horas, quando estamos estudando a carta de Tiago e também estamos orando, tendo um tempo de oração. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. No domingo também, de manhã, às 9h30, uma outra live pelo Facebook, quando nós também estudamos o nosso breve catecismo na nossa escola dominical. No domingo também, às 17 horas, nós temos a programação especial para as crianças no nosso canal de YouTube. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, faça lá a sua inscrição, compartilhe, estimule outros também para se inscrever e acompanhar a programação das crianças às 17 horas no domingo. Às 19h30, nós também temos o nosso culto de louvor e adoração aqui pelo canal do YouTube. Então, o nosso pedido para você é que você compartilhe as nossas programações, é que você partilhe as nossas programações com os seus amigos, com os seus contatos, nas suas páginas, nas suas redes sociais. Então, vamos trazer outras pessoas para cultuar, para adorar ao Senhor conosco. E por falar em cultuar e por falar em adorar, vamos então adorar ao Senhor nesta noite. Quero convidar você para a leitura do texto sagrado, da Bíblia Sagrada. O Salmo de número 150 nos convida à adoração, nos convida ao louvor. O salmista diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então, todos nós que estamos respirando, todos nós que estamos ligados através dessa transmissão, somos convidados pelo salmista para louvar, para adorar ao Senhor pelo seu poder, pela sua grandiosidade. Então, cante conosco essa canção que nós vamos cantar e vamos, nesta canção, engrandecer ao Senhor, reconhecer a grandiosidade do Senhor. O Senhor é soberano. Apesar desta glória que tem
Senhor é grandioso, o Senhor está sentado no trono do universo. E nós somos convidados nesta noite a adorar ao Senhor com tudo que somos, com tudo que nós temos. Eu gosto muito do Salmo 100, porque o Salmo 100 nos dá a razão para nós louvarmos ao Senhor. E o salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós somos convidados agora a reconhecer a bondade do Senhor, também oferecendo ao Senhor o nosso louvor, as nossas músicas, as nossas orações, o nosso melhor. E também podemos oferecer, neste ato de louvor ao Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Este é um ato de compromisso dos membros da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, mas você que também está acompanhando essa transmissão pode fazer parte disso, através dos dados bancários que está aparecendo ou que estão aparecendo na sua tela. Então, somos convidados a experimentar a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor, também através das nossas ofertas e também dos nossos dízimos, da nossa generosidade e também da nossa fidelidade. O Senhor é bom. Vamos celebrar a bondade do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom para conosco. Apesar das circunstâncias, o Senhor é bom. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor é bom. E, ó Deus, na nossa vida também temos experimentado a bondade do Senhor, o suprimento do Senhor, o cuidado do Senhor.
Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que têm sido generosos e também fiéis na entrega de dízimos e ofertas. Que a boa mão do Senhor seja sobre todas essas pessoas. Que a provisão do Senhor também seja sobre todos. Ó Deus, nós pedimos as tuas bênçãos sobre todos os irmãos e irmãs que estão, ó Deus, nos acompanhando nesta transmissão. E juntos, ó Deus, nós estamos adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão especial que nós podemos ter juntos, ainda que separados, mas de alma juntos. Nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos da palavra de Deus, sermos alimentados por ela e recebermos do Senhor, o nosso Deus, aquilo que tanto precisamos para manter a nossa alma nutrida. A palavra do Senhor é alimento para nós. Hoje nós daremos início a uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, a série chamada Esperança em Tempos de Dispersão. Nós temos estudado já há algum tempo, nos nossos encontros de quinta-feira, a Epístola de Tiago. Essa epístola tão importante para a igreja primitiva, e logo na introdução dessa epístola nós temos uma lição tão importante para nós aqui hoje, para nós que estamos vivendo nesses tempos de dispersão, porque é exatamente essa expressão, essa palavra que Tiago usa ao escrever para aqueles irmãos que viviam na dispersão. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Sim, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o novo Israel de Deus, não mais um povo concentrado numa localidade, não somos mais uma etnia específica chamada por Deus, mas somos povos de todas as tribos, línguas e nações, e hoje nos encontramos dispersos por todo o mundo. Hoje nós estamos também dispersos por um outro motivo. Nós, Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, nos encontramos dispersos porque não podemos mais nos reunir fisicamente. Você da sua casa, cada um reunido com a sua própria família, dentro de casa está disperso, não estamos mais em ajuntamentos solenes. A Igreja Presbiteriana de Vila Hortência é uma igreja em dispersão hoje. E existem tantas lições que nós podemos aprender nesse tempo. Durante essa semana, eu e o pastor Binho conversávamos a respeito do que compartilhar com vocês após a série Identidade, a saga de Jesus rumo à cruz. E pensando a respeito disso, orando a respeito, nós decidimos compartilhar esse tema com vocês, compartilhar essa mensagem e perguntávamos a Deus o que o Senhor quer ensinar para nós como liderança da igreja, o que o Senhor quer ensinar para a igreja de Vila Hortência que se encontra em dispersão hoje. Eu espero que através de cada mensagem, através de cada palavra que vamos compartilhar aqui, a sua vida e a sua casa sejam abençoados em nome de Jesus. Nesses tempos que a gente vive em dispersão, nesses tempos onde ouvimos tantas notícias por conta do coronavírus, novos tratamentos, coisas que têm surgido, nós somos desafiados a colocar a nossa fé, a colocar a nossa confiança em tantas coisas. E a primeira pergunta que eu queria começar fazendo para você é: onde você tem depositado a sua fé? Na ciência? Na política? Nas notícias que são dadas pela mídia? Aonde você tem colocado a sua fé? Você tem colocado a sua fé na narrativa do senso comum que acredita que unidos nós venceremos essa pandemia? Eu e você, servos do Senhor Jesus, somos convidados nesses dias a colocar a nossa fé em algo que vai muito além da ciência, da política e do que um sentimento de humanidade unida que vai vencer. Nós somos convidados a colocar a nossa fé naquele que é o autor e consumador dela, o Senhor Jesus Cristo. Em quais verdades nós precisamos continuar crendo? O que nós não podemos perder de vista nesses tempos de pandemia e nesses tempos em que não podemos nos reunir. É sobre isso que nós vamos falar ao longo das próximas semanas nessa série. E uma das coisas mais bonitas que a fé cristã proporciona à humanidade é a esperança. Aquela que ao lado da fé e do amor permanece até o final, conforme a gente vê em 1 Coríntios 13:13. A verdadeira esperança ela só permanece até o final, ela só se mantém firme, inabalável, porque ela está baseada num Deus que é imutável,
num Deus que é soberano, num Deus que é inabalável, um Deus que é poderoso, providente, um Deus que é amoroso, que é leal, que é fiel. Como diz o livro de Daniel, aquele povo que conhece o caráter do seu Deus, aquele povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Que nesses tempos de pandemia, que nesses tempos de crise, eu e você conheçamos mais o nosso Deus, para que sejamos um povo forte e que faz proezas, mesmo quando o tempo não é nada favorável. A nossa esperança está ancorada nesse Deus. E hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra no Antigo Testamento, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, um dos textos cristãos mais conhecidos, e por isso se torna muito mais difícil, muito mais desafiador pregar, trazer esse texto para compartilhar com vocês. É um texto que se encontra no livro dos Salmos, um livro de sabedoria hebraica, o Salmo 23. Eu queria ler com você, eu leio na versão Almeida, revista e atualizada. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. E nessa hora eu clamo ao Senhor por misericórdia, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem falado ao meu através desse texto. Que no nome de Jesus, o teu Espírito, que é poderoso, transcenda as barreiras, ó Deus, das telas por onde eu sou assistido agora, que aonde a minha voz chegar, o teu Espírito alcance, o teu Espírito toque e tire, Deus, do nosso coração todo o temor. Que o teu Espírito tire do nosso coração todo medo, toda falta de fé, toda falta de confiança, e ao invés disso ele coloque em nós a esperança que precisamos ter, a esperança que precisamos guardar nesses tempos de pandemia, nesses tempos onde estamos dispersos quando não podemos nos reunir. Que o teu Espírito os alcance cada um de meus irmãos, alcance as suas famílias, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Dois dos anseios mais básicos e essenciais do coração humano são os desejos por alegria e proteção. Talvez um dos modelos mais famosos para expressar uma hierarquia de necessidades que nós seres humanos temos, seja a famosa pirâmide de Maslow. Abraham Maslow, que foi um psicólogo, ele viveu entre 1908 e 1970, ele elaborou essa pirâmide que você está vendo aí na sua tela. Ele elaborou essa pirâmide enumerando quais são as necessidades humanas, desde as mais básicas, como as necessidades por alimento, por sono, até as necessidades mais complexas e, portanto, menos necessárias. Essa figura representativa traz para a gente algumas lições e alguns detalhes para nós. Desde a psicologia, passando pelo marketing até a administração, a gente vê que vários setores da sociedade ainda usam essa ilustração, a ilustração dessa pirâmide, para mostrar para a gente o que é mais necessário para o ser humano e o que é menos necessário para o ser humano. E duas verdades básicas podem ser ilustradas através dessa pirâmide que o Abraham Maslow elaborou. A primeira dessas verdades que a gente aprende com a pirâmide de Maslow é que todos nós possuímos necessidades. A segunda é que existem necessidades mais básicas e, portanto, são mais urgentes, mais necessárias, como a necessidade por comida, por sono, e existem necessidades menos essenciais, podendo ser buscadas e supridas num segundo momento. Ignorando toda a construção hierárquica de necessidades que o Maslow elaborou e que ainda hoje a nossa sociedade usa tanto,
alguns milhares de anos antes do Abraham Maslow, nós temos o salmista, e aqui no caso o rei Davi, escrevendo o Salmo 23, ele não olha para as necessidades humanas como hierarquia, mas como necessidades, todas elas legítimas e que clamam por ser supridas. É besteira, é bobagem nós queremos hierarquizar as nossas necessidades. Sim, em determinados momentos nós vamos ter que priorizar umas em detrimento das outras. Porém, dependendo do momento em que estivermos, nós vamos buscar necessidades que são menos essenciais. Um exemplo disso são pessoas que vivem em situação de rua. Elas têm sim necessidade de abrigo, têm sim necessidade de alimento, mas elas também acabam buscando e se relacionando com outras pessoas, criando relacionamentos de amizade, até relacionamentos amorosos, estando em situação de rua, precisando de abrigo e precisando de alimento. Ou seja, as necessidades básicas não podem ser supridas naquele momento, eles procuram uma outra necessidade, uma necessidade mais complexa, que é a necessidade por relacionamentos. No texto que a gente acabou de ler, nós vemos Davi mostrando através da sua experiência, através do seu testemunho, algumas imagens para nós que ele mesmo tinha do Senhor. O Davi traz para a gente essas imagens de um Deus que supre cada uma de suas muitas necessidades. Deus tem uma responsabilidade com as necessidades dos seus servos e não com os desejos deles. Desde as mais básicas, alegria, proteção, honra, alimento, descanso, entre muitas outras, todas as nossas necessidades encontram a sua plena satisfação nas figuras que Davi apresenta nesse salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 23. E nessas duas figuras, as nossas necessidades mais básicas e mais complexas encontram satisfação nas figuras do pastor e do anfitrião. A primeira figura que a gente encontra nesse salmo é a figura do pastor. Davi inicia esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. O versículo 1, ele dá conta disso. Ao escrever esse salmo, Davi evoca uma imagem muito conhecida, muito corriqueira para ele, para os leitores dele, para os ouvintes desse salmo, a figura de um pastor. O Davi que trabalhou por muito tempo como pastor de ovelhas e depois ele acabou se tornando um pastor de pessoas, governando uma nação, governando todo Israel. Ele percebeu que o trabalho de cuidar de ovelhas é um trabalho muito parecido com o trabalho de cuidar de gente. Só que dessa vez, o Davi, que foi pastor de ovelhas e pastor de gente, ele agora não se colocava na posição de pastor mais. Ele se colocava na posição de ovelha que precisava ser cuidada. Ele evoca essa imagem do pastor, não em referência a si mesmo, mas em referência a Deus. Dessa vez, Deus é o pastor. Deus é o pastor de Davi. Ele, Davi, agora se tornou esse animal tão indefeso, incapaz, carente de comida, carente de cuidado, carente de descanso, carente de orientação, de direção. Por diversas vezes nas escrituras hebraicas, nós vemos Deus sendo apresentado como o pastor de Israel. O próprio Jesus, anos mais tarde, é visto como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A gente vê isso no Evangelho de João, capítulo 10. Por que não olharmos para nós mesmos? Por que não olharmos para a nossa vida e nos percebermos como ovelhas também? Por que não olharmos para o Senhor, o nosso Deus, e percebermos Ele como o nosso pastor? Um pastor que cuida de nós, um pastor que nesses momentos de incerteza, de fragilidade do sistema de saúde, de fragilidade na economia, de fragilidade nos relacionamentos até, por que não olharmos para Deus como esse pastor que cuida de nós e que provê aquilo que necessitamos? Depois de dizer que o Senhor era o seu pastor, Davi faz uma declaração muito confiante: nada me faltará. O que seria esse nada? Nada. Vamos aprofundar o que é o nada que vai faltar para Davi, o que Davi acredita que não vai faltar. O que uma ovelha precisa? Geralmente a gente sabe que a ovelha precisa de comida, de água, de proteção, porque a ovelha é um animal muito bobinho que às vezes facilmente se perde,
se mete em lugares onde não deveria estar. E além do alimento, da água e da proteção, a ovelha precisa de direção. Nós podemos ver essa necessidade das ovelhas muito claras nos versículos 2, 3 e 4, que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso, me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu, o meu pastor, está comigo. O bordão do meu pastor, o cajado do meu pastor me consolam. Quando Davi escreve esse salmo e fala de pastos verdejantes, ele fala de provisão para as nossas necessidades, provisão de alimento. Quando ele fala de águas tranquilas, águas de descanso, ele fala da abundância de água, a nossa sede sendo saciada. O guiar pelas veredas da justiça fala da direção que eu e você precisamos tanto nesses tempos. E a presença do pastor em meio aos penhascos e vales da nossa vida, os vales da sombra da morte, falam da proteção dele, da presença e da companhia dele ao nosso lado. É nesse lugar onde o pastor está com as suas ovelhas que nós percebemos a sua provisão em tudo que as suas ovelhas precisam. Eu gostaria de parar com você por alguns minutos sobre esse trecho que já tem tanto a nos ensinar. Tantas são as incertezas que essa pandemia trouxe para a nossa vida, não é verdade? Questionamentos que até então nós jamais imaginaríamos fazer, até 2 meses atrás nem se passavam pela nossa cabeça, agora são questionamentos que nos atormentam. Será que eu vou contrair esse vírus? Se eu for infectado, será que eu vou sobreviver? Será que ainda haverá vagas nos hospitais se eu chegar a contrair o vírus? Ou será que até lá o sistema de saúde já terá entrado em colapso? Será que eu vou perder alguém que eu amo? Será que a recessão econômica vai afetar o meu emprego, as finanças da minha família? Será que os mais vulneráveis na igreja vão sofrer? E quando a crise passar, será que haverá ainda crentes fiéis na igreja do Senhor? Será? São tantos questionamentos que a gente levanta. São tantas preocupações, que preocupações não são nada que se ocupar previamente com o que ainda nem aconteceu. Esse salmo convida a mim e a você. Esse salmo nos convida a tirarmos os nossos olhos das circunstâncias ao nosso redor. Nos convida a tirarmos os olhos do cenário caótico no qual vivemos. Tirar os olhos do cenário caótico no qual o nosso país está mergulhado, e o mundo todo, na verdade, está mergulhado nesse cenário também. Esse salmo nos convida a tirar os olhos das circunstâncias. Tirar os olhos daquilo que a nossa própria força pode fazer e olhar para o Senhor. Aquele que é o nosso pastor, pastor com P maiúsculo aí. Talvez assim como Davi, que era um líder, nós tenhamos que tomar decisões muito importantes todos os dias. Decisões que podem afetar não apenas a nós mesmos, mas o futuro da nossa família, o futuro de funcionários da empresa que nós dirigimos, de pessoas que trabalham com a gente, de pessoas que nós atendemos, de alunos, talvez pacientes, clientes. As decisões que nós tomamos podem afetar outras pessoas, mas nas decisões que tomamos, somos chamados, convidados por esse salmo, a olhar não por aquilo que nós podemos fazer, mas olhar para o nosso pastor que nos dá a direção e que ensina a mim e a você o que precisamos e o que devemos fazer nesse tempo. Vamos nos colocar em posição de ovelhas? Vamos nos colocar nas mãos do pastor assim como Davi fez? Nós não precisamos ter respostas o tempo todo. Nós não precisamos ter a palavra final o tempo todo, mas precisamos urgentemente entregar a nossa vida, entregar as nossas preocupações nos braços amorosos do nosso pastor e descansar na sua provisão para nós, para a nossa família. Precisamos confiar na direção do pastor, na voz do pastor que nos guia em nossa vida profissional, nas nossas decisões. É o nosso pastor quem nos faz descansar em pastos verdejantes. É Ele quem nos leva às águas de descanso. 2 vezes o verbo descansar
aparece aí. Precisamos aprender a descansar na provisão de alimento, de água, na provisão de descanso, na provisão de direção e proteção. É Ele quem nos leva às águas de descanso. Se Ele é o nosso pastor, nós temos tudo de que precisamos. O emprego pode faltar, os alimentos podem ficar escassos na despensa, a economia pode afundar, a nossa saúde pode ir de mal a pior. Mas ainda assim, nós não precisamos temer, pois não é do nosso dinheiro, não é de alimento ou de saúde que mais precisamos. Nós precisamos do bom pastor, da sua provisão, da sua presença e da sua direção sobre as nossas vidas. Se temos a Ele, as outras coisas são consequência. O nosso pastor faz isso, supre as nossas necessidades, trazendo a sua provisão. Da mesma forma como lá no deserto, no Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus peregrinando por tantos anos e recebendo dia a dia, como chuva que caía do céu, o maná. E é engraçado que o povo de Deus era encorajado a não guardar aquele alimento porque a porção necessária para cada dia era dada pelo pastor de Israel que os guiou durante 40 anos pelo deserto. A provisão do Senhor deve gerar em mim e em você descanso. Descanso de que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades, por isso não precisamos andar preocupados. Mas, meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção para mais uma das expressões, e talvez seja a expressão mais forte de todo o Salmo. A expressão, nada me faltará. A palavra nada, ela não se refere simplesmente a um provisionamento material, mas à própria presença do nosso pastor conosco. A palavra nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, porque Ele é o meu pastor, nada me falta, porque eu já tenho o que preciso. Você percebe que a provisão que a gente precisa é muito mais do que algo material, mas precisamos da provisão da presença de Deus, e essa já temos porque Ele é o nosso pastor? Não é a provisão do pastor que faz com que nada me falte, é a presença dele mesmo, que não me faz sentir falta de nada. Isso nos mostra que a nossa maior necessidade a ser suprida é da própria presença do Supremo Pastor conosco. Se eu tenho ao pastor, isso me basta. E por que me basta? Porque por amor do seu nome, por amor do seu caráter, porque na antiguidade o nome de uma pessoa estava estreitamente ligada ao seu caráter, o nome de uma pessoa revelava o seu caráter. E por amor do seu nome, o meu pastor não vai deixar me faltar nada. O nosso pastor nos supre com amor, com provisão, com direção, por amor ao seu próprio nome. Afinal, que tipo de pastor deixaria suas ovelhas morrerem desprotegidas sob o ataque de um animal feroz? Ou que pastor deixaria suas ovelhas morrerem de fome? Ou talvez se lançarem num penhasco por negligência? O nosso pastor não é assim, ele nos dá direção. O Salmo segue dizendo que ele nos guia pelas veredas da justiça. Nós não nos perderemos, nós não nos desviaremos, pois levamos o nome dele. E é por amor do nome dele que seremos guiados nas veredas da justiça. E nos vales da sombra da morte, nos vales onde nós podemos nos perder, nos vales onde nós podemos nos desgarrar, ficar presos em arbustos, ficar presos em pedras, onde somos vulneráveis a predadores, nesses vales, nos vales de sombra de morte, o nosso pastor está conosco para nos proteger e para nos libertar daquilo que nos prende, sejam as garras de um predador, sejam um arbusto, sejam as pedras. O nosso pastor está conosco e nos liberta. O nosso pastor está conosco para nos encontrar, para espantar os animais ferozes com a sua vara e para nos trazer para junto dele com o seu cajado. Nos aproximar no seu abraço aconchegante. Como é bom em tempos difíceis, em tempos de vale, em tempos de sombras escuras, em tempos de morte, percebermos o cajado do nosso pastor nos alcançando nesses lugares escuros e nos puxando para um abraço aconchegante. A minha oração é que se você tem enfrentado esses vales,
que você sinta o cajado do seu pastor te puxando para esse abraço aconchegante. Para Deus é uma questão de honra ao seu próprio nome, cuidar de nós. O bom pastor não deixa faltar alimento, não deixa faltar descanso, não deixa faltar provisão, não deixa faltar direção, por amor ao seu próprio nome. Mas, meus irmãos, esse texto, ao olhar para o Salmo 23, nós vemos ainda uma segunda figura que se encontra na segunda parte desse salmo. Essa figura que nós encontramos, além da figura do pastor, é a figura do anfitrião. No Oriente Antigo e ainda hoje, lá no Oriente, a hospitalidade é algo levado muito a sério. É quase um ato religioso você ser uma pessoa hospitaleira e receber pessoas na sua casa. Na mentalidade tanto de Davi quanto das pessoas que liam esse salmo, as pessoas que ouviam esse salmo, se alguém solicitasse abrigo, se alguém solicitasse hospedagem na sua casa, você era obrigado a receber essa pessoa. Você não poderia negar a ela hospedagem, abrigo. E a imagem desse lar que recebe um viajante não era apenas uma imagem de um lugar de acolhimento, de um lugar onde eu recebo porque eu sou uma pessoa hospitaleira, não. Era um lugar de acolhimento, era um lugar de comunhão, era um lugar de amizade, sim, mas era também a imagem de um lugar de proteção. Ao receber alguém em casa, o anfitrião lá no Oriente, ele assumia a responsabilidade não apenas por dar alimentação e um pouso para a pessoa que pediu a hospedagem, mas o anfitrião era responsável também pela proteção de quem quer que fosse que estivesse debaixo do seu teto. Era a obrigação do anfitrião guardar esse hóspede a salvo dos inimigos e preservar a integridade física desse hóspede. A gente vê isso muito claramente em Gênesis 19, quando Ló recebe na sua casa, lá em Gomorra, ele recebe esses 2 anjos do Senhor, e os homens da cidade, eles querem violentar aqueles anjos, e Ló oferece as suas 2 filhas, fala, não, nos meus hóspedes vocês não mexem, mas toma aqui as minhas filhas. E a gente vê que naquele episódio, os anjos puxam Ló para dentro de casa, e nenhum mal é feito nem a ele, nem às suas filhas, nem aos hóspedes. Era muito importante para alguém do Oriente oferecer segurança e proteção dos inimigos, dos malfeitores, para quem estivesse hospedado na sua casa. Era dessa forma que a hospitalidade era vista pelas pessoas que liam esse salmo. E olha só o que os versículos 5 e 6 mostram para a gente. O nosso anfitrião, aquele que nos recebe na sua casa, ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários, na presença daqueles que querem nos oprimir, na presença daqueles que querem acabar com a nossa raça. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Qual o resultado disso? Bondade e misericórdia certamente nos seguem todos os dias da nossa vida. E habitamos na casa do Senhor para todo sempre. Aqui nós temos a imagem desse Deus que é pastor, agora como um anfitrião que nos recebe em sua casa. Ele nos dá não apenas banquete e alimento, mas Ele nos dá a sua proteção. Nós como seus convidados, nós como seus hóspedes, somos vistos como aquele soldado que depois de regressar de uma batalha longa, é recebido com festa, vitorioso em sua cidade. Ao chegar nessa festa, nesse banquete que é dado pelo anfitrião, a cabeça do soldado é ungida. Ele recebe aquela unção com óleo que significa um frescor, um renovo. Um banquete é dado e a taça de vinho daquele soldado vitorioso transborda. O vinho que simboliza alegria, sim, a alegria, o cálice de alegria transborda. Ela deve ser enchida sem medida, até transbordar. Todos na cidade devem se alegrar conosco, até mesmo os nossos inimigos, porque nós somos aqueles que receberam de Deus a vitória. Nós não temos mérito algum na vitória que nós recebemos, porém, ainda assim, nós recebemos do Cristo, do nosso pastor, do nosso anfitrião, a vitória, por causa da morte que Ele morreu por nós na cruz. Durante essa recepção,
durante essa chegada triunfal que nós recebemos, não por causa dos nossos méritos, mas por conta dos méritos de Cristo. Os nossos inimigos são emudecidos e eles são colocados juntamente conosco na mesa. A mesa que tem um simbolismo tão forte, um simbolismo de lugar de comunhão. E ali, na mesa, que nós recebemos a unção que traz renovo sobre nós. O óleo que na antiguidade era utilizado com suas propriedades medicinais vem sobre a nossa cabeça, nos cura, traz renovo para a nossa vida. É nessa mesa que o cálice cheio de vinho, o vinho que simboliza alegria, é derramado sem medida, sem contenção sobre o nosso copo. A alegria vem. Na mesa do Senhor, inimigos tornam-se amigos. As nossas forças são renovadas e a alegria é transbordante. Meu querido, minha querida irmã, em meio a um mundo hostil e em meio a tantas pessoas que zombam da nossa fé, que zombam da esperança que nós temos nesses tempos de dispersão, que zombam da esperança que temos em meio a cenários tão sombrios, como que a gente tem visto se desenhar à nossa frente. Nós somos aqueles que veem o socorro do Senhor chegar e a honra dele chegar sobre nós, num lugar de comunhão, na mesa. É interessante que Jesus, nos últimos momentos dele aqui na terra, ele oferece uma última refeição aos seus amigos e àquele que o trairia, Judas. A última ceia, nós celebramos isso na semana passada. Tudo que aconteceu naquele último jantar era um sinal do cuidado de Jesus para com seus discípulos antes de sua morte. Jesus, que às custas do próprio sofrimento e da morte na cruz, ele serve a seus discípulos o vinho que simboliza o seu próprio sangue. O vinho que na Bíblia simbolizava alegria seria extraído dele. Jesus se torna a uva que é esmagada na cruz para trazer alegria a seus discípulos. Olha que metáfora lindíssima, olha que imagem lindíssima. A alegria que Jesus, a uva esmagada, que se torna o vinho servido na Santa Ceia, ele é a alegria dos seus hóspedes, ele é a alegria dos seus discípulos, e não apenas dos 12, mas de todos nós, que comemos o seu corpo e bebemos o seu sangue. Na última ceia, Jesus é o anfitrião, é ele quem prepara a ceia. O custo dele nos receber na mesa foi o sangue derramado, o sofrimento dele na cruz. Ele nos recebeu em sua casa, ele nos recebeu em sua mesa. E quando homens maus vieram à nossa procura, não foi a nós que eles capturaram, foi ao nosso Senhor Jesus. Não foi a nós que eles violentaram, foi a Jesus que eles espancaram. Foi nele que bateram, foi ele que crucificaram. Na última ceia nós vemos Jesus apontando não apenas para aquilo que aconteceria na sua morte e ressurreição, mas Jesus aponta também para um outro momento, para um outro banquete, no qual ele seria o nosso anfitrião. Não um banquete que seria seguido de sofrimento, mas um banquete que seria seguido de festa sem fim e alegria. No Apocalipse nós vemos o apóstolo João tendo a visão do Deus Altíssimo, descendo dos céus, Jesus descendo dos céus e estabelecendo para sempre o tabernáculo de Deus com os homens. E ao estabelecer esse tabernáculo com os homens, ele começa a festa das bodas do Cordeiro. Nós somos convidados pelo nosso anfitrião, Jesus, a participar de uma festa que não terá fim. O nosso anfitrião quer derramar sobre a nossa cabeça o óleo que cura. Ele quer derramar sobre o nosso copo a alegria que não cessa. E nós, como cristãos, como povo do Senhor, mesmo em tempos de pandemia, somos convidados a guardar a esperança de que um dia celebraremos nas bodas do Cordeiro, numa festa que não terá fim, junto com o nosso pastor, junto com o nosso anfitrião, que traz sobre nós não apenas proteção, mas traz sobre nós alegria, alegria sem fim. Irmãos,
Nós estamos assentados nesse momento em nossas casas, nos alimentando da palavra de Deus, mas nós ansiamos pelo dia em que finalmente poderemos nos reunir novamente aqui. Mas haverá um dia em que, juntos com a igreja do Senhor, que está dispersa por todas as nações da terra, nós seremos os convidados de honra do grande anfitrião que vai nos receber. Vai derramar sobre a nossa cabeça o seu óleo, sobre o nosso copo o vinho da sua alegria. E nós habitaremos na casa do Senhor, nós retornaremos à casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós retornaremos a esse lugar de júbilo, de celebração, de proteção nas bodas do Cordeiro. Que o Senhor te guarde na esperança de celebrar um dia as bodas do Cordeiro na casa dele, todos os dias da sua vida, pela eternidade. Que Deus te abençoe. Vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar que Jesus é o nosso amigo, o nosso anfitrião, e que Ele é também o nosso bom pastor? Deixa eu orar por você mais uma vez. Senhor, obrigado porque nós podemos perceber a grandeza do Teu poder. Tu que és o nosso pastor, Tu que és o nosso anfitrião, aquele que nos guarda, aquele que nos protege dos nossos inimigos. Tu que és aquele que nos puxa com o Teu cajado e traz consolo ao nosso coração. Que no nome de Jesus, cada um dos meus irmãos hoje que tem participado desse culto, que eles possam descansar o coração deles, que eles possam colocar a confiança deles na provisão do Senhor, que é o nosso pastor.
do Senhor que é o nosso anfitrião. Que no nome de Jesus os nossos olhos não estejam fitos nas circunstâncias, que não estejam fitos naquilo que nós podemos fazer pelas nossas próprias forças, mas ensina-nos, Senhor, a colocar os nossos olhos única e exclusivamente no Senhor, que sejamos renovados pela esperança que temos. Ó Senhor, nós almejamos pelo dia em que juntos poderemos novamente estar aqui nesse templo, celebrando ao Senhor juntamente com irmãos queridos. Mas guarda-nos, Senhor, na esperança não apenas do dia que celebraremos juntos aqui, mas no dia que estaremos juntos com povos de todas as nações celebrando o Cordeiro, na festa dada pelo nosso pastor, pelo nosso anfitrião, onde não haverá mal, onde não haverá mais nada que nos atinja, nada que nos oprima, Senhor. Dá-nos essa esperança para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo veja e pergunte a razão da nossa esperança, Deus. Levanta cada irmão, cada irmã da Vila Hortência, Senhor, como pessoas esperançosas em meio a uma sociedade que vive sem esperança, uma sociedade em trevas. Ensina-nos, Senhor, a erguermos os nossos olhos e não colocarmos os nossos olhos nas coisas daqui da terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousam sobre você aí e sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, até o dia em que Ele virá, hoje, amanhã e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.